Olá, irmãos, tudo bem? Espero que vocês estejam bem, sejam todos muito bem-vindos ao nosso estudo de quarta-feira, às 7h30 aqui no YouTube. Como vocês sabem, estão cansados de ouvir a gente repetir aqui todas as quartas, nós estamos seguindo o nosso circuito bíblico, que este ano contemplou a vida de Jesus em ordem cronológica, através dos 4 evangelhos. Então estamos quase no final, porque nós estamos seguindo o calendário aqui dos Estados Unidos. Então a gente está quase no final do nosso circuito bíblico. Hoje nós vamos ler um texto que está na semana 43 deste circuito. Vamos ler o texto e a gente ora depois e medita na palavra de Deus. O texto está em João, capítulo 14, João 13, 33. Confundi. Então é João capítulo 13, verso 33 para frente. Vamos ler aqui 33, 34, 35, 3 versos. Ok? João 13, 33 diz assim: Meus filhinhos, vou estar com vocês apenas mais um pouco. Jesus falando. Vocês procurarão por mim. E como eu disse aos judeus, agora eu lhes digo também. Para onde vou, vocês não podem ir. 34. Um novo mandamento lhes dou. Amem-se uns aos outros, como eu os amei. Vocês devem amar-se uns aos outros. Com isso todos saberão que vocês são meus discípulos se vocês amarem uns aos outros. Vamos orar? Senhor Deus, muito obrigado, Pai, por mais um dia de estudo da Tua Palavra. Obrigado, Senhor, por nós termos acesso à Bíblia com facilidade. Obrigado pela tecnologia. Obrigado pela vida dos meus irmãos que estão conectados nesse estudo. Obrigado pela minha vida, a saúde que o Senhor tem me dado, Pai. Nós rendemos honra, glória ao Senhor. Pedimos que o Senhor se agrade de nós, que o Senhor fale conosco hoje, através da Tua Palavra, que o Senhor nos dirija. Eu peço, Santo Espírito de Deus, que o Senhor convença os corações, que o Senhor prepare as mentes para receber a Tua Palavra. Peço também que o Senhor me use para a glória unicamente do Teu nome. É em nome de Jesus Cristo que eu oro. Amém. Irmãos, vamos lá. Esse texto aqui, esses 3 pequenos versos que a gente leu, estão no contexto ali da Santa Ceia do Senhor, o final da Santa Ceia. O Senhor Jesus tomou a ceia com os discípulos, aí o Senhor Jesus falou sobre a traição, lembra? Um de vocês haverá de me trair. Aí os discípulos ficam perguntando, quem será, quem será? Depois Judas se revela, pelo menos a nós aqui no texto bíblico, não lá diante deles, mas a nós fica claro quem é o traidor. Judas sai de cena, ele sai do cenáculo, ele sai daquele lugar onde estava sendo realizada a ceia, e Jesus está meio que num discurso de despedida para com os amigos dele, os apóstolos. Agora os 11, porque Judas tinha saído. Aí ele diz esse texto aqui, diz várias outras coisas, entre elas esse texto aqui. Meus filhinhos, olha o carinho, né? Jesus chamando eles de filhos. Né? Meus filhinhos, vou estar com vocês apenas mais um pouco. Vocês procurarão por mim. E como eu disse aos judeus, agora eu lhes digo, para onde eu vou, vocês não podem ir. Então Jesus falou, para onde eu vou, vocês não podem ir, vocês vão procurar por mim, não vão me achar. Um novo mandamento lhes dou. Olha isso aqui, um novo mandamento lhes dou. Amem-se uns aos outros. Como eu os amei, vocês devem amar-se uns aos outros. Com isso saberão que vocês são meus discípulos, se vocês amarem uns aos outros. Hoje nós vamos tratar sobre o amor aperfeiçoado. Como assim, Pedro? Assim, existe o amor, existe uma espécie de graduação de níveis de amor. Como assim, Pedro? De novo. Irmãos, as coisas em Deus, elas são eternas e infinitas. Nós não vamos descobrir e finalizar um assunto durante aqui a nossa existência humana. Você sempre vai ter coisas a descobrir sobre Deus. Deus vai se revelando a você
aos poucos, porque na verdade o jeito certo de falar é você vai conhecendo Deus aos poucos, você vai descobrindo Deus aos poucos. Então nós nascemos de novo e essa analogia é maravilhosa, né? Porque um novo nascido é um bebê e esse novo nascido ele vai crescendo em estatura, mas ele vai crescendo em entendimento, ele vai crescendo em graça, conforme a Bíblia diz. Então, a vida com Deus é uma vida de constante descoberta, de constante deslumbramento. Você fica embasbacado, digamos assim. Qual outra palavra para usar? Você fica extasiado diante da beleza da revelação divina e de que você, em um momento da sua vida, se achou que conhecia tal assunto e depois você vê que tem mais um pouquinho para conhecer. Aí você contempla aquilo e para e fala, louvado seja Deus, porque cada dia que passa eu conheço mais um pouco do Senhor. Jesus fala, um novo mandamento lhes dou. Ué, vamos pensar só um pouquinho. Se Jesus está lá no final da vida dele, lá na Santa Ceia, no último discurso, um dos últimos discursos, antes de ser preso e depois ir para a cruz. Então, obviamente, né, vou cometer um erro de redundância de propósito. Se ele está no final, é porque um monte de coisa já passou, é porque o começo já passou. E no começo do ministério dele, ele falou sobre amor o tempo todo. E como que ele chega no final e fala, eu vou dar um novo mandamento? Então a gente tem que aprender uma coisa nova, é um novo mandamento. Qual é esse novo mandamento? Amor. Ué, mas Jesus, o senhor não falou sobre amor o tempo todo do seu ministério? É como se Jesus respondesse, sim, Pedro, eu falei sobre amor o tempo todo do meu ministério. Conforme vocês, ou eles, né, os apóstolos, andaram comigo, eles foram descobrindo esse amor. Então vamos lá. Jesus fala assim, ó, no 34, um novo mandamento lhes dou, amem-se uns aos outros. Aí ele continua, como eu os amei, vocês devem amar uns aos outros. Opa, qual é o novo mandamento, pessoal? Amar ao próximo. Como? Como a si mesmo? Não. Como Jesus amou. De novo, Jesus, no fim da vida, ele falou assim, um novo mandamento lhes dou, amem-se uns aos outros, como eu os amei. Nós devemos amar as pessoas, irmãos, como Jesus amou. Esse é o último nível, pelo menos do que a gente conhece hoje. Esse é o último nível do amor. Pensa comigo. Lá no Sermão do Monte, capítulo 5 de Mateus, no começo do ministério de Jesus, bem no comecinho, Jesus vai chocar os religiosos quando ele fala assim, ó, vocês devem amar os inimigos de vocês. Antes, o texto falava, ou a tradição falava para você odiar os inimigos e amar os amigos. Eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos, orem pelos que vos perseguem. Então você começa a andar com Jesus, o primeiro ensinamento que ele te dá sobre amor é ame o seu inimigo. E aí você já toma um choque de realidade. Porque, afinal de contas, inimigo foi feito para ser odiado, digamos assim. Né? Mas em Jesus, não. Em Jesus, nós devemos amar os inimigos. Depois o tempo passa, irmãos, e você está andando com Jesus, aí você come com Jesus, aí você dorme, vocês estão andando juntos, então vocês dormem ali juntos, aí vocês acordam e vão fazer uma outra visita, e vão orar por uma pessoa, e você está nessa vida de crente andando com Jesus. Aí Jesus chega e te dá um novo nível de amor. Ele fala o quê? Os escribas vêm perguntar para ele, lá no Mateus 22, se eu não me engano, eu não lembro de cabeça, mas eu anotei tudo aqui. Ó, os escribas vêm e perguntam para Jesus, lembra? Os religiosos, eles chegam e colocam Jesus contra a parede. Eu já preguei várias vezes nesse texto, porque é um texto que eu gosto muito. Senhor, qual é o maior mandamento? Aí Jesus responde, o maior mandamento é amar a Deus sobre todas as coisas. E o outro mandamento é amar ao próximo como a si mesmo. Opa, um novo tipo de amor, um novo nível de amor. Qual foi o primeiro nível? Eu estou chamando de nível, mas você pode usar outra palavra, outro adjetivo para dar a característica do amor. Estou chamando de nível para ficar claro, para desenhar na nossa cabeça.
O primeiro nível do amor é você amar o seu inimigo. Estou falando para quem já anda com Jesus. Então você já abriu mão da sua vida, você já quer seguir o mestre. Você já é um crente, você está andando com Jesus. E aí ele fala, ame o seu inimigo. Ou seja, perdoe as dívidas, perdoe as ofensas, ore por aquele que vos persegue, seja um verdadeiro cristão. Beleza. Aí você fala, tá difícil, mas eu vou tentar fazer isso. Aí você está andando com Jesus na vida. E aí Jesus fala, agora eu vou te dar um novo nível de conhecimento. Eu vou destravar na sua mente um novo nível de conhecimento. É como se fosse, naquela época, uma nova revelação. A gente não usa esse termo porque está tudo na Bíblia. Naquela época não estava escrito ainda o texto, o Novo Testamento. Então Jesus falou, eu vou te dar um novo passo. Qual é o novo passo? Você deve amar a Deus sobre todas as coisas. Isso já estava gravado no coração deles, porque eles eram judeus, fazia parte da lei isso. Aí ele continua, mas você deve amar o próximo como a si mesmo. Então, além de amar os inimigos, agora você tem que amar todo mundo, mas não de qualquer jeito. Como você ama você mesmo. Aí já, opa. Porque, irmãos, beleza, eu amar o meu inimigo é difícil e tal, eu perdoar aquela dívida que ele fez e não pagou, é difícil. Mas eu amar todo mundo, todas as pessoas, todo o meu próximo, né, todos os meus próximos, os que estão ao meu redor, aqueles pelos quais eu fui impactado com as suas histórias. Eu amar todas essas pessoas como eu me amo, eu querer vesti-las como eu quero me vestir, eu querer alimentá-las com a comida que eu quero comer, eu querer dividir aos filhos delas o que eu dou para minhas filhas, isso é um novo estágio nesse negócio chamado amor. Aí Jesus fala, pois você deve amar o próximo como a si mesmo. Esse é o segundo nível de amor. Mas aí no final da vida dele, quando você acha que você dominou o assunto amor, ele vem e fala assim, eu vou ser preso daqui a pouquinho, mas calma que antes de eu ser preso eu tenho um novo mandamento para dar para vocês. Aí todo mundo, uau, o mestre vai falar um novo mandamento. Amem-se uns aos outros como eu vos amei. Irmãos, você já está entendendo aí o peso disso? Uma coisa é você amar o próximo como você ama a si mesmo. Você não quer o mal para o seu corpo, você não quer o mal para o corpo do próximo, é o que a Bíblia diz. Outra coisa, irmãos, é você amar o próximo como Jesus amou. Como que Jesus amou, eu te pergunto? Jesus entregou a vida dele para o próximo. Jesus abriu mão da glória dele, o texto diz, para vir como um ser humano, morrer por pessoas que eram inimigas dele. Não só amar no sentimento, mas morrer por elas. Jesus encostou em leprosos que era proibido encostar. Jesus encostou em mulheres que era proibido encostar. Jesus permitiu que uma mulher com fluxo de sangue, que naquela época era para ficar fora da cidade, enquanto o período menstrual tivesse ativo, até terminar, para depois ela voltar purificada, só que aquela mulher tinha uma hemorragia que não parava, então ela era uma pessoa completamente fora da sociedade. E ela encosta em Jesus e Jesus não repreende ela. Jesus a acolhe. Jesus morreu em todos os níveis que você imaginar. Jesus morreu para a sociedade quando todo mundo achou que ele era uma pessoa que não cumpria a lei, nesses casos que eu falei. Jesus morreu para a glória dele, porque ele abriu mão da glória dele. Jesus se permitiu ser afrontado pelo diabo naquela tentação do deserto. Quem é o diabo para falar com meu Senhor e Salvador, Jesus Cristo? Jesus abriu mão de ter a melhor comida, quando ele decidiu andar entre os pobres, por exemplo. Jesus abriu mão de ter a melhor casa. Tudo isso é morte, irmão. Você vai morrendo. Por algum momento da vida dele, ele foi um excluído da sociedade. A mãe não. Os irmãos e os parentes próximos expulsaram ele de Nazaré.
Ele morreu para a própria família, por amor a mim e a você. Esse é o amor que Jesus quer que nós tenhamos pelo próximo. Não é mais você amar o próximo, você cristão. Não é mais você amar o próximo como você ama a si mesmo. Não é mais. Agora ele quer que você ame o próximo como ele ama. Que você tenha coragem de abrir mão da sua imagem pelo próximo. Ah, vão me ver sentado com aquela pessoa. Que você tenha coragem de abrir mão da sua imagem nas redes sociais pelo próximo. Que você tenha coragem de abrir mão do seu salário pelo próximo. Que você tenha coragem de abrir mão das suas 2 capas, das suas 2 roupas, dos seus 2 carros pelo próximo. Que você tenha coragem de abrir mão das suas 2 casas, por que não, pelo próximo. Que você tenha coragem de abrir mão de tudo que te faz vivo, de todas as sensações que te trazem vida por amor ao próximo. Porque é óbvio, irmãos, a Bíblia está repleta de textos que diz que tudo que você entregar, Deus vai te devolver duplicado, quadriplicado. Uma boa medida, sacudida, recalcada e transbordante, para usar o crentez. Deus vai te devolver, então não se preocupe. Mas Pedro, eu estou aqui trabalhando para ter essas coisas e fazer essas viagens e tirar as fotos e ser feliz com a minha família no Caribe. Então, entregue isso para Deus, por amor ao próximo. Precisa de coragem. Jesus foi o grande corajoso. Por isso ele falou no final da vida, ele não falou antes. Irmãos, a caminhada com Deus é uma caminhada que vai ficando mais difícil quanto você cresce, não mais fácil. Por isso que as pessoas param de crescer em Deus. Você está desenvolvendo em Deus, chega uma hora que Deus te pede coisas tão difíceis que você para. O que Deus faz com você? Para também. Aí você atinge aquela idade espiritual. E tem gente que morre naquela idade espiritual, talvez tenha gente que é um bebê espiritual para sempre. Porque Deus pediu a primeira coisa, um perdão, por exemplo, e a pessoa não liberou. Então ela não amou o inimigo dela. Ela não chegou no primeiro nível. Vamos ler aqui, ó, João 15, uma página para frente na minha Bíblia, João 15, do verso 5 para frente, diz assim, ó, João 15, 5. Eu sou a videira, vocês são os ramos. Jesus falando, e nós vamos ver como é amar como Jesus ama. Eu sou a videira, vocês os ramos. Se alguém permanecer em mim e eu nele, esse dará muito fruto. Jesus é a árvore, você tem que permanecer nele. Se você não permanecer nele, você não dá fruto. Se você permanecer, você dá fruto. Se alguém não permanecer em mim, será como o ramo que é jogado fora e seca. Se a pessoa não fica em Jesus, ela vai definhar. Por isso que você anda ao longo da sua vida e você vê um monte de crente definhando. Na igreja de domingo ele está vivo, cantando, com a mão para cima. Mas você olha no semblante dele, a vida dele não tem vida. Está definhando, está morrendo por dentro, porque não está na videira. Tais ramos são apanhados, lançados ao fogo e queimados. Se vocês permanecerem em mim, ele está falando para os apóstolos, se vocês permanecerem em mim e as minhas palavras permanecerem, vocês pedirão o que quiserem e lhes será concedido. Então eu digo para você, crente, que no nome de Jesus, você tem acesso a tudo que você quiser. Tudo. Tudo que você pedir para Jesus, ele vai te dar. Se você contemplar esses 2 sis aqui. Se você permanecer nele e se a palavra dele permanecer em você. Te digo uma coisa. Se você permanecer nele, sua oração vai mudar 50%. Se a palavra dele permanecer em você, sua oração vai mudar os outros 50%. Então, tudo que você acha que você pediria hoje, você não pedirá, estando nele e tendo a palavra dele em você. Logo, você pedirá outras coisas que têm a ver com ele, por isso ele cumprirá na sua vida essas outras coisas. Você vai estar cheio dele, você vai pedir coisas que têm a ver com o reino dele e não com o seu próprio reino. Meu Pai é glorificado pelo fato de vocês darem muito fruto, e assim serão meus discípulos. Assim, somente assim, se permanecemos nele, se a palavra dele permanecer em vós, se dermos frutos, seremos os discípulos dele. Como o Pai me amou, assim eu os amei. Aqui é onde a gente vai chegar. Como o Pai me amou, Jesus falando, como o Pai me amou, assim eu os amei. Permaneçam no meu amor.
Se vocês obedecerem aos meus mandamentos, permanecerão no meu amor. Assim como eu tenho obedecido aos mandamentos do meu Pai, e em seu amor eu permaneço. Tendo dito essas palavras, tenho-lhes dito essas palavras para que a minha alegria esteja em vocês e a alegria de vocês seja completa. O meu mandamento é este. Eu estou lendo João 15, 12. Ele vai repetir. É tão importante que ele repetiu para os discípulos a mesma coisa. O meu mandamento é este. Amem-se uns aos outros como eu os amei. Chegamos à conclusão de que precisamos amar como Jesus ama. Aí a pergunta é, como Jesus ama? Aí ele fala aqui, 10, 11 e 12. Capítulo 15, João 10, 11 e 12. Se vocês obedecerem aos meus mandamentos, permanecerão no meu amor. Assim como eu tenho obedecido aos mandamentos do Pai e eu permaneço no amor dele. Então vamos lá, vamos entender isso. O Pai amou o Filho. Então o Pai é amor. Não é o Filho que se sente amado pelo Pai. É o Filho que entra no amor do Pai. Então é como se fosse esse foco de luz que eu tenho aqui. Está escuro aqui para quem está vendo e não ouvindo. Nas minhas laterais aqui está escuro. Mas onde eu estou tem luz. Eu entrei na luz. A luz existe, eu entrei na luz. O amor do Pai existe. Jesus, ao obedecer os mandamentos do Pai, ele entrou no amor do Pai. Claro que eu imagino que isso seja uma figura de linguagem. Justamente ele está dando exemplos para que a gente entenda o exemplo dele. Aí ele fala, do mesmo jeito que eu fiz isso, façam isso comigo também. Então, vamos entender. Jesus pediu para que você ame o mundo como ele ama o mundo. Aí ele fala assim, ó, fulano, você que está aí me assistindo, você tem esse compartimento de amor aqui, esse balde de amor, essa piscina de amor. Essa piscina de amor está em Jesus. Jesus é o guardião dessa piscina de amor. Você não vai ser impactado por essa piscina de amor. Você tem que entrar nessa piscina de amor, que é em Jesus. Como você entra em Jesus? Obedecendo os mandamentos dele. Vou ler de novo, tá bom? Para ficar claro. Verso 9 do João 15. Como o Pai me amou, assim eu os amei. Uma afirmação. Jesus fala, o Pai me amou, por isso eu amo vocês. Ele está dando uma dica. Eu só consigo amar vocês porque o Pai me amou. Aí ele está dando uma dica para a gente. Então você só vai conseguir amar o mundo porque Jesus amou você primeiro. Continua. Permaneçam no meu amor, ele diz. Verso 10. Se vocês obedecerem aos meus mandamentos, permanecerão no meu amor. Tem um se, tem uma condicional que está posta no futuro. Se é hoje. Se você obedecer, você permanecerá no futuro. Se você não obedecer, você não está no amor dele. Se vocês obedecerem aos meus mandamentos, permanecerão no meu amor. Assim como tenho obedecido no contínuo os mandamentos de meu Pai, e em seu amor eu permaneço. Como que você vai amar o mundo como Jesus amou? Quando você for impactado pelo amor dele. Pedro, como eu faço para ser impactado pelo amor de Jesus? Obedecendo aos mandamentos dele, não tem outro jeito. Como é o nome da vida que se dá em obediência aos mandamentos de Jesus? Tem um nome para isso. É santidade. Quando você anda obedecendo os mandamentos de Jesus, você anda em quê? Em santidade. Uma vez que você está andando em santidade, você está cheio do amor de Jesus. Aí você consegue amar as pessoas como Jesus ama. Por que, irmãos, nós não temos hoje, generalizando de propósito, vou generalizar de propósito. Por que nós temos uma igreja fraca no amor? Porque nós não estamos em amor. Eu não consigo entregar para o outro o que eu não tenho. Eu só tenho coisas. Eu não tenho motivações corretas. Por isso que Deus não quer transformar por fora, Deus quer transformar por dentro. Deus não quer que você divida por fora o que você nem tem por dentro ainda. Por isso que é tão difícil a gente ouvir
Pessoas que falam para dividir o salário, para dividir o carro, para dividir a casa, para dividir a comida. Por isso que tem muita gente que quando ouve alguém falar assim no coração, ela já pensa assim, eu duvido que ele faz isso. Por quê, irmãos? Porque a gente não anda em santidade. Pedro, como você sabe que a gente não anda em santidade? Basta ver, irmãos. Basta ver, os frutos mostram a árvore que nós somos. Arrependei-vos enquanto é tempo. Jesus falou para que a gente ame os outros como ele amou. Jesus é o cabeça de um corpo chamado Cristo, a igreja, o corpo de Cristo. Nós faremos parte desse corpo se nós obedecermos a cabeça. A cabeça diz para a gente amar o mundo como ele amou. Então, cabe a nós falar assim, eu não consigo abrir mão das minhas coisas como Jesus abriu. É essa oração que ele quer que você faça. O nome disso é oração de rendição. Ele não quer que você fique se defendendo. Ah, mas você não sabe o que está falando. Mas você não sabe o que eu passo em casa. Mas você não sabe como eu cheguei aqui nesse país. Mas você não sabe a esposa que Deus me deu. Mas você não sabe o marido que Deus me deu. Tudo a culpa é de Deus, coitado. Mas você não sabe meu filho, não tira nota boa. O outro está viciado, não sei o quê. Irmãos, para de se defender. Abaixa a guarda e fale assim, Jesus, eu não consigo mais. Meu casamento já foi, há muito tempo. Meu relacionamento com meu vizinho já foi, há muito tempo. Meu relacionamento com a justiça já foi, há muito tempo. Meu relacionamento com meu filho já foi, há muito tempo. Se você fizer essa oração, o Espírito Santo vai começar a agir na sua vida. Enquanto você se defende, ele não age, você não dá espaço para ele agir. Por que a vida cristã, cada dia que passa, é mais difícil? Porque a vida, cada dia que passa, nós estamos mais perto do fim. E Deus quer uma igreja aprovada, sem manchas, nem mácula, nem ruga. Uma igreja linda, bonita, resplandecente. Uma igreja enfeitada. Uma igreja com ornamentos. Uma noiva linda e maravilhosa. Mas nós temos sido isso, irmãos? Diante de Deus, nós temos sido isso? Aquela velha brincadeira que funciona. Se só existisse você de crente no mundo, as pessoas conheceriam Deus? Se sim, qual Deus elas conheceriam? Então, assim, fica a dica. Não é que o pastor Pedro aperta a gente. É que, irmãos, eu quero que vocês venham comigo. Eu estou indo embora. Estou indo para o céu. Um dia isso vai acontecer. E nós não vamos chegar lá de qualquer jeito. Pedro, mas é pela força do braço? Não é pela força do braço. É pela força da rendição, da humildade, do quebrantamento. Nunca pela força do braço. O problema é que a gente quer fazer na força do braço. Que a gente fica se defendendo. Eu pago o preço, eu faço, eu não sei o que lá. E Deus está falando, não. Você tem que falar que você não consegue. Porque quando você é fraco, é que eu, Deus, sou forte em você. Deus não muda, irmão. Deus é 100% forte. Só que se você for forte, ele não vai ser forte na sua vida. Porque você já é forte. Deus só vai ser forte para você quando você for fraco. E aí você se ajoelhar diante dele e falar, Senhor Deus, eu não consigo. Me ajuda. Então, eu vou te ensinar a fazer essa oração. É um modelo. Você vai apresentar para Deus o seu problema. Senhor Deus, meu problema é esse, meu casamento está indo embora. E eu queria tanto, ou pelo menos eu queria um pouquinho, continuar com ele. Senhor Deus, meu relacionamento com meu filho e assim sucessivamente. Você vai apresentar o seu problema. Na sequência, você vai falar, Senhor Deus, misericórdia, até aqui eu falhei. Você tem que falar, viu, bonitão? Tem que falar. Senhor Deus, até aqui eu falhei e eu preciso de ajuda. Aí calma que não acabou. Senhor Deus, coloque pessoas no meu caminho para me ajudar. Porque Deus vai se revelar a você do jeito que Ele quiser, claro, mas geralmente Deus se revela na igreja. Na igreja, pessoa. Deus vai colocar uma pessoa do seu lado. E aí você que terminou de orar e falou amém, glória a Deus, beleza, uhul, você vai ter que ter a humildade de ouvir uma pessoa agora. E essa pessoa vai falar tudo que você não quer ouvir.
Por isso que foi Deus que colocou ela lá. Porque para falar o que você quer ouvir, deixa que o diabo já faz esse papel bem com os amigos que ele tem te dado. Para falar o que você não quer ouvir, primeiro você tem que pedir para Deus te mandar essa pessoa e depois tem que ouvir essa pessoa. Claro, sabendo se o que ela está falando do ponto de vista da igreja cristã salva, purificada e regenerada. Você vai ouvir essa pessoa, tá bom? E você vai ter paciência com você mesmo. Então você vai ouvir essa pessoa chata que vai falar coisas que você não quer ouvir. Só você e ela no aconselhamento. Homem aconselha com homem, mulher aconselha com mulher. Vocês vão passar por um momento de aconselhamento. Procura um líder de célula, procura um pastor, procura uma líder de ministério, procura uma irmã mais experiente na área desse problema. E assim sucessivamente. Você vai sentar com essa pessoa e vai pedir ajuda. Eu estou aqui em nome de Jesus. Você vai falar, eu estou aqui em nome de Jesus, porque eu tenho um problema tal, Jesus mandou te procurar. Aí agora ela vai se ver com Deus do lado de lá. Essa pessoa vai te acompanhar, irmãos. Escuta o que eu estou te falando. Só que Deus, através dela, vai te limpar e vai doer. Só que você entrou nisso porque você fez aquela primeira oração. E aí você tem que ter paciência. Paciência com você, porque você vai ficar com raiva, vai doer. Paciência com a pessoa e paciência com a situação. E obedecer o que Deus vai pedir para você fazer. Porque aí você vai começar a amar o mundo como Jesus ama. O seu mundo é essa pessoa que está do seu lado dentro desse problema aí. Só assim, irmãos, o texto diz na continuação. Só assim as pessoas saberão que você é serva de Jesus. Até isso acontecer, é sério isso que eu estou falando. Eu estou falando aqui em nome de Jesus. Até isso acontecer, as pessoas não estão vendo Jesus em você. Então tem que chegar nesse lugar de rendição para que você comece a ser impactado pela morte nos lugares onde você está muito vivo. E aí você vai começar a entregar. Vai doer. E Jesus vem com vida. E aí agora o que vai sair de você para as pessoas é Jesus. E aí você já morreu. E aí você vai ser a pessoa que ama o próximo como Jesus amou. Beleza? Ficou até uma receitinha no final aí que nem estava aqui no meu esboço. Tá bom? Vamos orar então antes de terminar? Eu ia dar tchau, mas vamos orar. Papai, obrigado pela tua palavra. Muito obrigado, Senhor, porque o Senhor é misericordioso, o Senhor tem paciência conosco. Pai, eu peço a tua graça nesse momento para os irmãos que estão em oração comigo. Não importa se no carro, não importa se no trabalho, não importa se em casa, não importa, Pai, em nome de Jesus. Espírito Santo de Deus, alcance os corações. Em nome de Jesus, Espírito Santo de Deus, passe convencendo as pessoas dos passos que elas têm que dar. Santo Espírito de Deus, convença-nos, como a tua palavra diz, do pecado, da justiça e do juízo. Convença-nos, Espírito Santo, para que a gente possa melhorar cada dia mais. Senhor Jesus, abrace os meus irmãos, Senhor Jesus, abrace os meus irmãos, que eles se sintam abraçados pelo Senhor agora, que eles tenham uma experiência transformadora, em nome de Jesus Cristo. Papai, revele-se a eles como Pai, muitos têm essa carência. Papai, revele-se a eles, papai. Responda às dúvidas dos corações, acalme os anseios, cure as ansiedades. Liberte das opressões, em nome de Jesus. Ajude-os a derrubar os altares que eles construíram para falsos deuses. Use a tua igreja, Pai, use essa igreja, use cada irmão dessa igreja, não importa o título, use cada irmão dessa igreja como Jesus Cristo na vida das pessoas, papai. É isso que eu te peço. Visite a tua igreja, cure a tua igreja, salve a tua igreja, purifique a tua igreja no sangue de Jesus. Obrigado, Senhor, por esse momento. Obrigado pela vida de cada irmão. Obrigado pelos testemunhos que nós vamos ouvir, porque eu sei o Deus em quem eu creio. Obrigado, Pai. E é em nome de Jesus que eu oro. Amém. Amém, irmãos. Deus abençoe vocês. Até semana que vem.